Então, oportunidade está na mesa. Mas é caro exportar para os Estados Unidos. Então, vamos olhar por que é caro. Caro lá ou caro aqui? Tu prefere emprestar dinheiro pro tio Sam ou pro Xi Jinping? Xi Jinping? Então não adianta. Estejam preparados, né? Mudanças ocorrerão. Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do DSF Cast. Pessoas, ideias e estratégias que impulsionam negócios. Hoje vamos conversar com o meu colega e sócio Fábio Stefani e também o nosso convidado Igor Moraes. Vamos debater sobre os conflitos atuais no Oriente Médio, no mundo como um todo, o que isso pode influenciar nos negócios locais, nas empresas, nas questões de exportação, nas relações internacionais, e se isso pode ser somente uma ameaça ou daqui a pouco também pode ser algumas oportunidades. Bom, vamos lá então conversar. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença novamente. Obrigado, Rony, obrigado por estar compartilhando mais esse podcast e sem dúvida nenhuma é um tema que desperta interesse, seja na questão comercial ou econômica. Todo mundo está acompanhando as notícias diariamente e, sem dúvida nenhuma, são elementos importantes para que a gente tenha um panorama para tomar decisões futuras. Então, fico muito feliz aí em estar compartilhando mesmo e discutindo esse tema relevante no momento. Igor, bem-vindo aí ao nosso podcast. Perfeito, perfeito. E o nosso convidado aqui, com muita honra, a gente apresenta o Igor Moraes. O Igor é pós-doutor em Estatística Aplicada e Finanças e mestre em Ciências de Dados com Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo. Além de economista do CIMEX, é sócio e economista-chefe da VOC Investimentos, Gestão de Ativos, de Ações e Títulos Brasileiros. Possui livros e artigos publicados relacionados a estatísticas aplicadas a finanças, volatilidade, risco e ciclo econômico. Igor, grande prazer te receber. E vamos para esse bate-papo que eu acho que vai ser fundamental. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de debater aqui com pessoas qualificadas e com área diferente, porque às vezes o economista fala uma linguagem e quem está do outro lado não consegue compreender. Então, cenário de risco e conturbado, primeiro eles chamam os advogados, depois eles chamam os economistas, né, quando envolve as empresas. Então, eu acho que vai ser bem produtivo. Maravilha, maravilha. Então, vamos começar com um questionamento bem simples e não muito abrangente. Pessoal, o que vocês estão achando do atual momento dessas questões todas bélicas que estão acontecendo, desses desentendimentos que os países estão tendo, o conflito no Golfo em especial, as questões de logística do petróleo, enfim, está atacando, está atingindo, me parece, vocês vão confirmar ou não, a economia mundial como um todo. E isso obrigatoriamente deve estar refletindo na economia local, nos nossos empresários, nos negócios locais. Qual é o contexto que nós estamos neste momento? Igor, temos oportunidades ou são só dificuldades por enquanto? Barbas de molho, eu diria. O mundo, a economia, tudo na vida, ela funciona de forma cíclica. Eu adoro estudar essa parte porque até o relacionamento que tu tem com a tua mulher, ele é cíclico. Uhum. E o mundo viveu ciclicamente períodos conturbados, Primeira e Segunda Guerra, e após a Segunda Guerra nós vivemos um período de felicidade. Criamos a ONU, criamos vários organismos internacionais e o mundo ficou numa paz com um forte crescimento das relações comerciais que pós queda do Muro de Berlim a integração ficou cada vez maior. A China entrou, adicionou a partir de 2001 um mercado gigantesco e mudou toda a estrutura de cadeia produtiva. Então nós tivemos paz, mesmo com algum ataque terrorista como aconteceu nos Estados Unidos, aqueles movimentos. A gente chama isso de coisas locais, pontuais, que não envolveu o mundo em si como foi a Segunda Guerra. Conflitos sempre existiram. Uhum. Foram eles locais, pequenos, separatistas, como foi o leste europeu, coisas pequenas ali, sem problema. Mas de proporções maiores, envolvendo grandes economias, nós tivemos 2 eventos, né, contemporâneos da Primeira e Segunda Guerra. E aí tu pergunta, é oportunidade agora? Nós temos um risco desse se tornar a terceira. Claro que tem. E os agentes grandes que estão envolvidos, você tem que pensar o seguinte, não é só questão de riqueza financeira, é uma riqueza material, muitas vezes embaixo do solo, ou poder geopolítico. E aí quem é que tem isso? Não é todo mundo. Se tu pegar os países europeus, depois que os Estados Unidos disse, fiquem tranquilos que eu protejo vocês, eles relaxaram. E em vez de gastar 4, 5% do PIB com defesa, pensaram o seguinte, vou gastar 1, 2% e vou investir em outras coisas, porque os Estados Unidos me protege.
E aí o epicentro, o ponto que a gente pode dizer da mudança de raciocínio em relação a isso foi a invasão da Rússia na Ucrânia. Gerou um alerta muito forte que num primeiro momento pensou o seguinte, esse processo é expansionista a ponto de vir até a Europa ou vai parar? Daí tu chega na figura do Putin. Aí tá a análise, não, o Putin não é um cara que dá sinais de que vai parar ali, e ele mesmo deu sinais que não ia, que ia continuar reclamando localidades e mais, ou seja, poderia demorar 2, 3 ou 5 anos, ou 10, até tem um relatório da defesa alemã que dizia que a partir de 2024 seriam no máximo 3 a 4 anos para a Rússia chegar na Europa, pelas intenções russas. Nesse momento, o mundo acordou. Tá? Aí a pessoa, opa, tem um problema geopolítico. Mas existe um outro fato que é importante dizer o seguinte, a primeira gestão do Trump tem um vídeo muito interessante que ele alerta a Europa pela forte dependência europeia ao fornecimento de energia por parte da Rússia. Todo mundo viu o primeiro gasoduto, Nord Stream, que ligava a Rússia com a Europa, principalmente com a Alemanha, fornecimento da Alemanha, fornecimento direto de gás, e eles fizeram o segundo. E o Trump disse, olha, vocês estão dependendo demais da Rússia e não dá para confiar nesse parceiro aí, esse cara é maluco. Instável. Instável, né? No mínimo para dizer politicamente é instável. Historicamente conflituoso, né? E não deu outra, né? E aí a Europa pensou, nossa, realmente, a gente está dependendo muito do fornecimento de energia da Rússia. Eu fiz esses dias um levantamento da União Europeia como um todo, tu tem ali mais ou menos 12 países no qual eles dependem 100% da importação de gás. De todo o gás que consome, tudo vem de fora. E a Rússia é o maior fornecedor. Agora vamos fazer um parênteses, que aí tudo que é geopolítica envolve economia. Quando teve o conflito da Rússia com a Ucrânia e interrompeu o fornecimento de gás para a Europa, a Alemanha, a Itália, França, como é que nós vamos comprar gás? E agora? Aí os Estados Unidos, fique tranquilos, porque eu tenho as maiores reservas de gás do mundo. Fala assim, tá, mas tu está do outro lado do oceano. Não te preocupe. Você ouviu falar em LNG? Gás liquefeito? Eu pego o meu gás, transformo em líquido, boto num navio, descarrego na Europa, transformo em gás de novo e te levo. Rapaz, mas isso custa muito mais caro do que mandar o gás por um tubo, que vai direto. Sim, custa mais caro, mas não tem alternativa. E aí se tu olha os gráficos de exportação de gás dos Estados Unidos, tu entende que ele passou ali de 5 bi para 30 bilhões de dólares. Então, quando a gente fala de geopolítica, guerra, tem oportunidades? Claro que tem. Sempre tem a economia por trás. Então, o Trump avisou lá atrás a Europa dependendo demais do gás russo, porque ele queria vender. E quando veio o conflito, vendeu. Ou seja, não tem muito interesse em encerrar esse conflito. Pois é muito difícil a gente ficar afirmando isso, mas a gente precisa colocar na mesa. Claro. Assim, não é só boas intenções, tá? Tem ali também a questão financeira. Então, sobre oportunidade, é só tu olhar o que o mercado bélico está vendendo hoje. Pensa o seguinte, a China continua investindo 5, 6% do PIB em armamento. Os Estados Unidos, o último orçamento americano apresentado é $1 trilhão. 900 e pouco, quase $1 trilhão. É o maior da história. Tá? Dá 4, 5% do PIB americano, mais ou menos. Aí a Alemanha, que investia 1,5%, anunciou no orçamento 5%. A Polônia, que é com o maior risco ali na fronteira, exato, já está investindo 5%. O Japão, que constitucionalmente nunca poderia fazer investimentos, né? Era um país que depois da Segunda Guerra foi muito afetado, assinou uma constituição no qual ele ficaria de fora, tirou isso e agora está começando a investir, fazendo, se armando. Aí vamos pegar outras economias, a França, a mesma coisa, o Reino Unido, a mesma coisa. Agora pega tudo isso, soma e vai ver quantos trilhões de dólares a mais de gasto com bala, pistola, míssil, aço, blindados, avião, tudo, investimento em tecnologia. E quem é que domina isso? Não é qualquer empresa. A empresa que fornece para um setor bélico, ela é estratégica e ela tem que ficar sob determinadas regras. Do tipo, olha, tu não pode sair comercializando a tecnologia que tu vendeu para mim. Então, se tu pegar as empresas bélicas, do quais das 10 maiores, 7, 8 estão nos Estados Unidos, eu consigo te responder. Tem oportunidade? Tem. Agora, tu quer uma outra oportunidade que esses dias eu ventilei e falei, e claro, é muito ruim falar sobre isso, mas existe. Tá? São as sucatas da guerra da Rússia e da Ucrânia do aço. Quem é que vai reciclar esses tanques? Cada tanque pesa o quê? 40, 50 toneladas? Quanto pesa um tanque desse? 70?
navios. E isso ou é dinheiro, né? É dinheiro. dinheiro. Reciclagem de aço. Claro. Ou seja, vai ter uma oportunidade aí em algum momento. Não dá para ir lá pegar agora, né? Mas vai em Vai algum ter momento. bastante. Então, sim, se tu olha, mesmo em meio a crises, sempre tem oportunidades. Sejam elas crises econômicas ou crises geopolíticas, como a gente vive. Perfeito. Desse movimento, né, se pensasse justamente, né, na atividade econômica futura, estabilizado o conflito Rússia e Ucrânia, primeiro investimento seria o quê? De repente, uma fábrica de processamento de reciclagem de metais, né? Engotamento, né? Uma fusão, porque o custo de transporte, de repente, é mais fácil de estabelecer na região, né? Quer dizer, vai ter movimentos, né? E a economia se movimenta, se molda também de acordo com atividade, seja agora bélica ou empreendedora, né? E É uma na coisa verdade, na verdade, hoje em dia, a guerra ela é muito mais tecnológica, né, do que de armas, né, de confronto. A gente está vendo aí drones, mísseis interceptando drones, espionagem toda acontecendo. E a tecnologia, historicamente, ela é primeiro testada, né, em conflitos ou atestada dentro do ambiente militar. E depois ela vai para... Então, até nisso, pode sair daí, desses momentos, desses conflitos, alguma coisa interessante para posteriormente ser utilizado pela sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu tenho 3 gatas, animal, de pet, tá? Tá, ok, entendido, pet. bem entendido. 3 gatinhas lá. E elas sobem na mesa, a gente tenta educar e tudo mais. E aí, esses dias eu vi um gadget, uma coisa muito interessante. Você já ouviu falar do Iron Dome de Israel? Sim. Que é aquele circuito de defesa que identifica e lança mísseis. O que os caras fizeram? Pegaram a mesma tecnologia, fizeram uma coisinha pequenininha que identifica quando o animal sobe em algum lugar e lança, não um laser, mas lança uma espécie de um choquezinho assim, ó. Tá aí, pô, uma coisa que sai da guerra. E já vi isso, inclusive, para matar mosquito. Ele identifica os mosquitos, que é a coisa mais chata, que ninguém consegue explicar. Assim, ó, qualquer biólogo vai dizer o seguinte: qual é o animal que pode ser extinto que não faz falta na humanidade? Mosquito. Não precisa dele. E aí o cara criou exatamente um gadget desse que identifica como o Iron Dome, assim, identifica os mosquitos e com um laserzinho mata o mosquito. Pronto, tá aí um exemplo de algo que da guerra baixa para o nosso cotidiano. É verdade. Eu ia perguntar, porque tu falasse, né, antes, inteligência artificial, e a inteligência artificial aplicada no armamento hoje, porque a gente vê os drones, a questão da assertividade, enfim, como é que tem isso repercutido? Porque são 2 mundos que agora se conectaram num viés prático, né? Aplico como aplico. Estão aplicando demais, é o medo que existe hoje. Tanto é que se tu olhar a Anthropic, que é aquela que criou aquela inteligência, o Cloud, né, que é muito boa, só um parênteses, quem trabalha com inteligência artificial precisa entender o seguinte: não existe um guarda-chuva para tudo. Tá? Esse da Anthropic, ele é ótimo para programação. Como eu programo, eu gosto de usar muito o Cloud, porque para programação ele é fantástico. A taxa de sucesso dele é muito alta. O ChatGPT é para outro tipo de coisa, o Grok. Gemini, o Grok para imagem, outros são para vídeo. Então tem que entender exatamente isso. Para o mundo jurídico, tu vai ter um específico, não é qualquer um. E a Anthropic, mais recentemente, entrou num embate com o Departamento de Estado americano, virou notícia isso, de que ela queria limitar o uso bélico da inteligência artificial que eles desenvolveram. Não se sentiram confortáveis. E aí está no embate, o Trump dizendo: olha, se vocês não fizerem isso, vai ser obrigado, não sei o quê. Até onde vai? Igor, não se sentiram confortáveis ou ficaram com medo do que... As duas coisas. Acho que as duas coisas, tu né? fica com medo porque tu sabe o potencial daquele negócio. Muito se fala sobre isso. Mas drones autônomos, mísseis autônomos, ou seja, coisas autônomas já existem. Se você tem um carro autônomo, obviamente tu vai conseguir um drone autônomo. E a Ucrânia, tu tinha comentado sobre o teste, existe uma diferença muito grande entre o planejamento e um campo de teste e a vida real. Eu morei na Califórnia, me lembro de ter visto lá o campo de teste da defesa americana, né? Eles têm lá no deserto, né? Que eles testam várias coisas, né? Mas é muito diferente da vida real. E a Ucrânia, 4 anos de guerra intensa. Cara, a guerra da Ucrânia é homem com homem. Tu vê vários vídeos, às vezes os caras nas trincheiras e 2, 3 aqui e 4, 5 ali perseguindo, ou seja, quase, sabe, um contra o outro e o drone ali monitorando e dando suporte. A experiência da Ucrânia está sendo, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, fantástica para o mundo bélico. Tá? E não adianta, a Anthropic, do que ela diz, é impossível tu evitar. Eu digo o seguinte: uma vez que tu abriu a porta
para o mundo da inteligência artificial, esquece. Não tem como... Não fecha mais como essa é porta. que eu vou... Então tá, eu quero fechar mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, vamos criar algumas coisas de ética, a gente não quer desenvolver e aplicar inteligência artificial para a questão bélica. A China vai dar risada, a Rússia vai dar risada, falar, legal, eu vou. Pronto, é uma questão de 10 anos, a supremacia deles vai ser muito maior do que... Porque não tem como, mas desde que tu descobriu isso, acabou o caminho sem volta. Não tem jeito. Na minha opinião, para todos os segmentos. Sim, fato. E pessoal, assim, ó, hoje nós temos situações muito caracterizadas, né? Tivemos no início do ano, não chegou a ser uma guerra, né? Mas nós tivemos uma ação dos Estados Unidos que foi lá e sacou uma pessoa de dentro da Venezuela, na verdade 2 pessoas, né? Retirou de lá. Muito bem. Quase praticamente o cumprimento de um mandado de prisão, né, Fábio? E agora um conflito bem pontual, bem identificado com o Irã. Venezuela e Irã, digamos, fazem parte daquele eixo ditatorial. Venezuela, Irã, Rússia, China, Coreia do Norte. Rússia está preocupada lá com a Ucrânia, por enquanto. China e Coreia do Norte. Vocês, nas relações internacionais, nas questões geopolíticas, vocês imaginam esses 2 países entrando em algum conflito? Participando, tomando partido desse conflito que está agora? Vamos lá, bom, é uma pergunta, claro, né? Assim, o que a gente tem visto, pelo menos, são a disputa de poder, né? Os 2 grandes polos, né? Então, a gente tem ali Estados Unidos, China, os 2, digamos assim, extremos, pelo menos na leitura. No passado era a Rússia. Então, Rússia e China estão mais alinhados por regimes ditatoriais, enquanto os Estados Unidos mais democráticos, sempre foi o histórico ali. Até no início do apoio dos Estados Unidos para Israel foi justamente nesse sentido, né? Um pouco mais questões democráticas. Então, o ponto-chave aqui, se escala ou não o conflito e se o pessoal entra ou não, é a questão do interesse de preponderar o seu poder no globo, né? Estados Unidos está mostrando a força, pelo menos começou com tarifaço, começou com ações bélicas, enfim, ele vem mostrando que não, eu estou retomando meu poder e hegemonia globo. Enquanto, em contrapartida, a China vai trabalhando, né, sem tanta exposição. Então, foi dando apoio, fornecendo produtos, então ela vai tendo a possibilidade de um controle não exposto como os Estados Unidos está fazendo. Não é um controle pela força, é um controle estratégico. Então, se a gente pega redes de conectividade, plataforma, então a gente começa a ver, não, tem um modelo dos Estados Unidos, em China, né? Então, sabe, a preocupação é que ele não venha se expor, China não venha se expor, mas que ela tenha condições de fornecer ou dar provimentos para que se agrave a situação, né? Então, vamos lá, subsídio armamentista, tecnologia, como tu comentava antes, estou fornecendo, porque se a gente pensasse o pensamento de guerra da Ucrânia com a Rússia, em determinado momento ia estancar o consumo, os embargos econômicos, embargos fossem de fato aplicados, teria estagnado o fornecimento de produtos para a Rússia, por exemplo, né? Mas isso continua acontecendo, alguém está fornecendo, então tem um interesse por trás ali que se perpetua, mas não vem se expor num conflito, digamos assim, né? Então, certo. Respondendo pelo menos a minha leitura, assim. Vamos falar especificamente de China, tá? A China, qual foi a última guerra que a China entrou? Faz tempo, né? Pois é. E aí tu vai dizer, ela está se armando. Realmente, ela está construindo alguns porta-aviões gigantes, aviões, tá? Mostra lá uma tecnologia, mísseis e tudo mais. Mas ela não está testando isso. E aí tu começa a ver as notícias, e existe muitos veículos interessantes. Eu gosto muito do Epoch Time, que foi criado pelos chineses que saíram da China e criticam o sistema. Então eles criaram nos Estados Unidos e tal, é muito legal. Dão bastidores. E tu vê os bastidores da China, ele é um bastidor de corrupção. Tá? Corrupção do tipo assim, era para colocar dinheiro, para colocar combustível no míssil, no jato. Claro, não ia usar agora, mas era para pôr. O cara pôs água e desviou o dinheiro, sabe? Essas coisas assim. E pode ser que quando ela precise do armamento dela não funcione. Por 2 motivos. O primeiro,
porque talvez ela foi criando um estoque e foi ficando não é obsoleto, é gasta para tu manter um estoque de armamento, Claro. custa, não é barato, não é só deixar ali como vou deixar aqui esse arroz aqui e vou usar daqui não, tu tem manutenção para aquilo, o material se desgasta, corrói, então, série de coisas, depois chips, vai pegando umidade. Então tem custo de manutenção. Então pode ser que ela guardando um armamento que ela fez há 5 anos atrás, ele já esteja deteriorado. O exemplo é a Rússia, que usou um monte de arma que ela foi guardando ao longo da história e que falhou. Desculpa, a metralhadora falou, mísseis falharam, ou seja, totalmente obsoleto. E, primeiro ponto, e o segundo, obsoleto. Eu dou o exemplo agora, o Irã. Descobriram um túnel do Irã com um monte daqueles drones, né, Shahed, que ele foi guardando, falou assim, nós vamos usar esses drones baratos aqui e custa $20 mil e eles vão usar um míssil de $1 milhão para bater o drone e nós vamos ganhar a guerra econômica, não bélica, econômica. Aí veio a Ucrânia e disse, eu tenho um dronezinho aqui de $500 que destrói esse teu... Ou seja, vai se tornando obsoleto. Então, no mundo bélico, assim como qualquer outra coisa que existe na sociedade, ela vai se tornando obsoleta, sempre vai ter uma coisa. No mundo bélico é pior ainda, porque aquilo que tu acha que vai destruir, ele é destruído antes de decolar. Né? Olha todos os sistemas de defesa iranianos. Toda vez que eles lançavam um míssil, tu tinha um satélite americano identificando a origem, em 5 minutos estava destruído o lançamento. E eles nunca imaginaram isso, foi desenvolvido. Então é uma corrida armamentícia que é o seguinte, ou tu tá te atualizando, ou tu tá meio que fora. Então, como a China está produzindo, não está usando, a gente não sabe, eu não sei dizer se o armamento dela aguenta alguma coisa. Em quantidade tem bastante, né? Parece ter bastante coisa. Mas pode ser que não funcione. Tá? Eu tenho as minhas dúvidas. E eu não sei do ponto de vista geopolítico, porque como tu comentou, a demonstração de, não é nem força, é de precisão. Nos 2 eventos desse ano que os Estados Unidos teve, com sacar o Maduro de uma casa, com 100 pessoas fiscalizando ali, e depois, junto com Israel, que não foi sozinho, né? Os Estados Unidos nunca teve, nas suas guerras, um parceiro tão potente do ponto de vista tecnológico como tem Israel junto com o Irã. Né? Até parece que a estratégia foi toda do Mossad, né? Toda. Ou seja, eles eliminaram pontualmente. Não fez igual o Maduro. Não, vamos tirar o Ayatollah de lá? Não, vamos matar o cara logo. Aí, pum, explodiu aquele local e eles sabiam exatamente a hora da reunião. Até o evento dos celulares que explodiram, dos pagers, né, que explodiram. Então, a guerra de precisão que eles estão mostrando, de certa forma, assusta um pouco. Então, não está conseguindo. Se a Rússia tivesse essa tecnologia, ela teria ido lá, pego o Zelensky, porque o planejamento da Rússia foi o quê? Nós vamos tomar o aeroporto, vamos invadir e em 1 semana, 10 dias nós tomamos... Está encerrado. Está em 4 anos e os caras não conseguem sair do lugar. Né? Então, se a Rússia tivesse a tecnologia e a precisão americana para fazer isso, ela teria feito. E a China, se ela tivesse segurança do que poderia fazer ao invadir Taiwan e enfrentar os Estados Unidos, talvez ela tivesse feito. Então, alguma coisa eles perceberam ali que não, olha, não acho que nós... E a demonstração americana deve ter feito eles assim, esses caras são bons, hein? Igor, então, tu acabou de responder exatamente o ponto que eu queria chegar. Se essa demonstração de força também funcionaria como intimidador para a China, né, uma possível invasão a Taiwan. Porque, do ponto de vista, eu acho, de global, é muito mais nocivo China invadir Taiwan e se apropriar das questões de tecnologia que são desenvolvidas em Taiwan, da parte dos semicondutores, tudo, do que propriamente o reflexo que essa guerra no Golfo está causando, que é na parte do petróleo. E de logística também, né, Fábio? Por causa do Estreito de Hormuz. A questão fica... Muitos já comentaram, olha, é uma demonstração de força para dizer para a China, olha só, não brinca com Taiwan, porque Taiwan é uma peça-chave nesse tabuleiro. Concorda ou não? Durante um tempo, sim. Quando a China ameaçou invadir Taiwan, o presidente americano era o Biden. E, cara, ele era um cara mais assim, tô preocupado com a aposentadoria, não me incomoda, né? E aí a China se sentiu grande, né? Quando o Trump entrou, ele começou um projeto, a questão de 1 ano atrás,
de trazer a tecnologia de produção de semicondutores para dentro dos Estados Unidos. Falei assim, olha só, não tem nada no mundo que vai funcionar bem se eu não dominar isso aqui. Não preciso ser uma empresa americana, mas eu tenho que produzir isso aqui. Assim como eu preciso produzir aço no meu país, assim como eu preciso produzir alimentos no meu país, eu preciso produzir as coisas estratégicas aqui. Sei lá, camisa é estratégico? Não, não é. Tipo, carro é estratégico? Não, não é. Então, tipo, o que é estratégico eu tenho que produzir aqui. Então, existe um processo já de um tempo de trazer essa tecnologia. A TWC, que é a empresa taiwanesa que domina essa tecnologia, quando tu olha, o mais caro ali é a máquina, o equipamento. Cara, milhões de dólares o equipamento para produzir. E não é simples, tá? É a questão de 2 anos. Talvez Taiwan, tipo assim, cara, não vale mais nada do ponto de vista de tecnologia, porque isso já foi transferido para os Estados Unidos. Se tu olhar os indicadores de produção de semicondutores da indústria americana, só cresce. Aí cresce forte. Tá? Ou seja, eles perceberam, e o que foi o sinal de alerta, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, foi a pandemia. Quando vários países e cadeias produtivas perceberam, nossa, a gente está precisando até de bota de EPI da China, até de máscara. Expôs uma dependência. Uma dependência. Isso foi o grande erro, tá? Para a China, sei lá, se ela planejou, não sei como é que foi esse vírus, né? Tem só uma discussão. Mas foi o maior problema, assim, foi a virada de chave do mundo que apostou durante 20 anos na China. Deu para falar assim, isso não vai funcionar. Não só para as empresas, mas para os governos. Foi assim, tá louco, se eu começo uma guerra, acabou o chip, eu não tenho nada. Acabou toda... Não adianta eu ter uma NVIDIA, eu ter toda essa inteligência artificial, que isso eu não tenho como processar esse negócio e fazer ele ser implementado. Então, Taiwan, sinto dizer, na minha opinião, acho que é uma questão de tempo, ela realmente não vai valer nada do ponto de vista dessa tecnologia, desse processo. São as mudanças que, na verdade, assim, a gente acaba depois refletindo, né, no dia a dia do empresário, da forma mais simples, né? São alternativas, não ficar dependente de um único fornecedor, seja por questões... Isso é básico, né? Seja por questões ali de restrição de pandemia, seja por restrições de guerra, ou até sanções econômicas, né, imposição de tarifas. Então, não consegue ficar restrito a um mercado de exportação e não ficar restrito a um tipo de fornecedor apenas. Então, tem que ter a maleabilidade, porque como comentaste antes, né, Igor? Uma vez, dada a comparação, a globalização existe, não tem mais como retroceder. É mesmo, né? Sim, isso... Comparado com a inteligência artificial, usou a inteligência artificial, não tem mais como parar. Então... Ninguém mais vai conseguir ficar isolado, né? Ficar isolado. Não tem como. E, pessoal, a gente fez esse giro assim pelo mundo, mas vindo para a nossa realidade, como vocês estão enxergando a postura do governo brasileiro, né? Do país como nação, como é que ele está se comportando? Esse posicionamento me parece isento, ou até, não sei se a palavra omisso é correta, mas enfim, completamente alheio a esses conflitos. O que vocês estão vendo dessa postura? É adequada? Não é adequada? Temos que tomar partido de algum lado? Bom, eu diria o seguinte, né, que teve uma sinalização favorável, né, repúdio ao ataque, né, pelo governo brasileiro, e um apoio, não digo apoio... Mas será que é verdadeiro esse repúdio? Ou é para forma? Para o seu eleitorado? O que depois consolidou? Os Estados Unidos convocou há pouco tempo uma reunião com países da América sobre um acordo de combate ao narcotráfico. Perfeito. Brasil, Colômbia e México não foram convidados. É sintomático. Então, quer dizer, eu estou num continente, buscaria apoio dos principais países. E isso não aconteceu. Então mostra um descolamento, né, da relação e a tendência dele é apoiar o outro lado, né, do governo atual nosso, apoiar outro. Então... Pois é, apesar de ter cabelo branco, eu digo o seguinte, o problema são esses comunistas de cabelo branco, tá? Que é aquele negócio apaixonante de Cuba, porque a ideia desse pessoal era, eles queriam implementar algo parecido com Cuba, mas só que o Brasil era muito grande, não conseguiram. O problema foi esse. Não sei se era melhor ter conseguido e aí a gente já derrubava o negócio, ou foi ter ficado tentando 40 anos, que o custo é muito alto.
Tá? E o custo é exatamente isso que a gente vê, geopolítico. É a falta de compreensão dessa mudança geopolítica. E aí não tem paixão, aí é nacionalismo. Né? Do tipo assim, eu estou com o meu projeto de partido e de ideologia, eu tenho um projeto de país. O Brasil não tem um projeto de país. Perfeito. A Índia tem um projeto de país. Ela direciona os acordos dela, onde ela quer estar, pelo país, e não por um partido ou uma ideologia. O Brasil não tem. Se a gente tivesse, a gente já estaria dentro de outros programas, não nucleares, mas programas de desenvolvimento com os Estados Unidos e Europa, de tecnologia. Ah, mas nós exportamos para a China. Olha só, tu tem que entender que a relação, e não estou desmerecendo, a relação comercial que a gente tem com a China, ela é dominada por soja, minério de ferro e um pedacinho carne bovina, que é recente. Commodity. Só. Commodity. E talvez celulose e papel, que a gente vai começar agora, porque o Brasil é extremamente competitivo em celulose e papel por vários motivos. Desde o ciclo de produção, uma árvore aqui é 6, 7 anos, na Europa é 21, ou seja, enquanto eles fazem um, a gente faz 3, e com os custos de produção e a questão logística. Para nós, assim, cara, papel e celulose é o grande setor que vai se desenvolver muito, já está desenvolvendo vários investimentos. Então, quais são os grandes produtores de soja? O Brasil. Quem é o grande produtor de minério de ferro do mundo? É o Brasil. Produtor de carne? É o Brasil. Então, assim, nós estamos numa posição não de ficar com medo do nosso cliente. É dizer o seguinte, então compra de outro. Na verdade, a gente poderia se posicionar melhor, né? Posicionar. Só que o que acontece? Como o Brasil não tem um projeto de país, toda transação feita de soja não é por empresa logística brasileira de comercialização, são multinacionais. O cara aí, ela bota o cliente aqui dentro, aqui o produtor na mão dela. Então, assim, o que eu gostaria de ver do Brasil, e muito mais do que ficar criticando o governo, é dizer o seguinte, eu gostaria de um governo que tivesse uma visão de Estado, de Brasil. Qual que é o Brasil que a gente quer? E eu não estou defendendo aqui, mas os militares tinham isso, são visão de país. Tanto é que eles criaram um plano de investimento, criaram siderúrgica, criaram não sei o quê. Falaram assim, nós precisamos ter. Tá? Não estou dizendo que o modelo militar é o que serve, claro. Estou dizendo que tiveram a gente precisa ter, mas a gente tem que ter, partindo do ponto de vista civil, combinado com o militar. Ah, tu quer guerra? Cara, eu falei assim, não, poxa, a gente tem que ter defesa. Nossas fronteiras são gigantes. A gente precisa defender nossas fronteiras. Olha o que é a Amazônia. Eu vi um cara comentando que fez um passeio pela Amazônia e disse o seguinte, alguém me explica, a Amazônia é rica? Todo mundo vai dizer, é riquíssima. Então por que o povo lá é pobre? Porque a gente não está sabendo transformar essa riqueza para a sociedade. Ou a gente está deixando ela lá parada, ou está vindo alguém saqueando, assim como fizeram com o pau-brasil durante muitos anos. Então a gente está precisando fazer essa mudança de mentalidade. A gente precisa de um governo que não pense o partido e a sua ideologia, que ele pense o país. E segundo, que ele nos dê liberdade de ação. Eu não preciso brigar com a China, mas eu posso me posicionar. A China tem muitas rusgas com a Índia, mas eles fazem comércio. A gente pode chegar para a China e dizer, o que tu compra de mim, se tu não comprar de mim, quero ver de quem tu vai comprar. Então tu aceita as minhas condições. A gente não faz isso. Não faz, né? Sabe? Por isso que eu falo assim do brasileiro que às vezes critica os americanos. Claro, os americanos têm projeto de país. Eles botam na mesa e falam o seguinte, olha aqui, 330 milhões de habitantes, maior PIB do mundo, eu tenho estados aqui que seriam a quinta economia do mundo, tenho poder de compra, tenho segurança jurídica, regras básicas, língua única, quer participar do meu mercado? Siga as minhas regras, se não quiser, tchau, procure outro. A gente também, nós temos 220 milhões de habitantes, uma riqueza natural, assim, inigualável. E a gente sempre se coloca na posição do vira-lata mesmo. Do vira-lata. Sabe? Quando eu falo, não dos empresários, eu falo dos nossos políticos. Como posicionamento de país. Às vezes falta do político entender o potencial desse país, entender a nossa capacidade, dos empresários. Nós temos várias multinacionais que dominam o mundo. Como é que eu consigo uma multinacional como a Tramontina, por exemplo, mesmo assim batendo com a China? Né? O empresário aqui são guerreiros, né? Heróis. São heróis, ou maluco, né? Para abrir empresa no Brasil, vocês são advogados da área, vocês sabem. Não é fácil, até pela insegurança jurídica. E a gente tem um monte de casos de sucesso. Falta pouco para a gente realmente transformar esse país numa potência econômica. Eu preciso que o governo tenha uma visão de nação, que na minha visão, esse governo não tem. Tá? E eu vou te dar um exemplo recente, que é sintomático. Tu manda o vice-presidente bater foto lá no Irã na posse do
não me lembro lá do negócio, tinha posto, seja, do lado de 5 terroristas, acho que todos morreram, e diz não à posse do presidente do Chile, é o Cast, que ganhou, diz parceiro não, comercial que é parceiro do lado, comercial que está do nosso lado, tu diz que não vai porque convidaram lá um outro cara que tu não gosta politicamente. A própria Argentina, né? E aí tu manda um cara do 3º escalão para representar o Brasil. Isso não é visão de país. Para mim, um governante que tem visão de nação, ele senta com qualquer um, mesmo que o cara não concorde com ele. Por quê? Porque eu tenho empresas interessadas em exportar, eu posso ter brasileiros morando lá, outros morando aqui. Ou seja, visão de nação, que falta para mim, nesse governo, e faltou durante muitos anos, é visão de um projeto nacional, não um projeto de partido. Eu acho perfeito a tua colocação e realmente a tua colocação e a tua explicação deixa muito claro que a raiz dos problemas é realmente uma falta de plano de Estado. Né? Não é plano de governo. A gente vem, entra um governante, sai o outro, muda a ideologia, então por conta da minha ideologia, do meu posicionamento, ou da resposta que tem que dar para o meu público que me elegeu, eu vou me filiar a um determinado lado, e nunca se pensa no todo. Né? Isso realmente é muito ruim para o país, e vamos lá, nós estamos falando de um governo que foi eleito por menos da metade dos votos né, da população e está posicionando a nação ao lado de um eixo ditatorial que com certeza não representa nenhum interesse econômico para o país. Nenhum. Algumas brigas a gente não precisa tomar como país. Porque a gente tem aqui comunidades do Japão, tem judeus, tem alemães, tem poloneses, tem muitos americanos, ou seja, tem bolivianos, tem argentinos, ou seja, o Brasil recebe imigrante sempre de braços abertos. Eu não quero me envolver com conflitos, a gente historicamente nunca teve problema com isso. Tanto é que o Brasil comercializava, até uns anos atrás, sempre comercializava com países que tinham algum tipo de embargo geopolítico, desde que a ONU permitisse. A gente nunca falou assim, não, vou continuar vendendo... E não interessa se os Estados Unidos ou a Europa estão em conflito com esse país e criaram um embargo. Não, a gente respeitava as decisões multilaterais. Mas recentemente a gente comprando da Rússia, mesmo a Rússia tendo embargo. Sabe? Então, assim, os nossos posicionamentos de política externa sempre foram muito ruins, né, com essa visão ideológica. E isso prejudica bastante o desenvolvimento de algumas tecnologias. Tem coisas... que precisam de 20, 30 anos para serem implementadas. Tu precisa de um projeto de país de mais longo prazo. Vamos falar de tecnologia de satélite. Custa caro. O que o Brasil vai fazer? Nós vamos investir nisso? Não, quem sabe eu faço uma parceria quem tem os melhores satélites. Mas nós vamos ficar dependentes. Mas eu não estou pensando nunca em invadir ele ou ele me invadir. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero desenvolver, permitir, se eu tiver satélites, tecnologia rápida de comunicação, eu vou desenvolver um monte de setores que precisam disso e vou me tornar uma economia forte. O Canadá não domina isso, um monte de país rico não domina a tecnologia de satélite, faz parceria. Então a gente não precisa ficar criando tudo Brás. Satélite Brás, não sei o que Brás, não preciso. Parcerias estratégicas. Que faz. Eu vou te dar, assim, por que eu acredito que a China não tem chance com os Estados Unidos numa parte, que é o seguinte, modelo chinês, hierárquico, as decisões vêm de cima para baixo e tem que ser aceitas independente e tu não pode discordar, se tu discordar tu vai preso, tá? E serve para tudo, principalmente no mundo bélico, eles têm que criar tudo estatal. Como é que funciona nos Estados Unidos? Cara, tu pega lá o Departamento de Estado, puxa, eu preciso de uma tecnologia, vem cá Google, chama o setor privado. O que? A SpaceX, o Elon Musk criou um negócio de foguete desse aí. Cara, eu quero uma parceria contigo. Ou seja, está dentro do setor privado, na competição do setor privado. Quando o ser humano compete, ele, com tecnologia, com skills e conhecimento, o negócio evolui muito mais rápido. Então, tanto é que os Estados Unidos estão sempre com as tecnologias de ponta, porque não fica hierárquico a decisão. Aí está no mundo dos negócios. Tá? Então a mesma coisa no Brasil, a gente não precisa do Estado ficar fazendo as coisas. Abre para a iniciativa privada fazer e vai ser competitivo. E nós vamos evoluir. Só que esse entendimento, infelizmente... Ao contrário dos Estados Unidos, nós não somos um terreno amigável, né, para a iniciativa privada ser
desenvolver essas tecnologias e ser parceira. Nos Estados Unidos nós temos tem um ambiente totalmente favorável para empreendedorismo, não é verdade? E aí tu consegue desenvolver parceiros que estão lá, que vão te ajudar nessa parte tecnológica, nessa parte de que o Estado vai terceirizar essas funções, né? E aqui, né, Fábio? Tem um professor, Irineu Strenger, em Direito Internacional, ele falava que o comércio internacional é o motor da economia, né? Então, se a gente não tiver parcerias estratégicas, empresas buscando tecnologias, desenvolvendo produtos e competindo, na verdade, a gente vai baixando sempre a linha, né? Uhum. Vai diminuindo, não tem competitividade, o governo brasileiro não busca inovação, não incentiva, tira quem está buscando desenvolvimento, diminui. Dificulta a atividade empresarial. Então, a gente desacelera, né? Claro. Tanto é que daí as empresas, infelizmente, não brasileiras, começam a pensar em sair do território brasileiro, né? Como Paraguai como uma alternativa de mercado, então começam a olhar para outros territórios porque não tem disponibilidade, não tem incentivo, existem limitações, uma burocracia elevada. Buscam outros E territórios. vocês estão vendo muito seguido esse movimento das nossas empresas, nossos empreendedores buscar alternativas fora do país em termos falou em Paraguai agora, a gente fala muito Paraguai e Uruguai, né? A gente vê nos noticiários empresas importantes abrindo unidades no Paraguai, especialmente. Esse movimento é real, é contundente? A gente no Brasil, durante muitos anos, tu ouvia falar do CPF alargando o Brasil. Uhum, isso. Vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos, não quero saber, larguei o Brasil. O movimento de empresas largarem era menor. Agora ele deixou de ser CPF e passou a ser CNPJ. Ele ainda não é totalmente sentido, né? Porque ele é um movimento silencioso. Vários empresários que eu converso é o seguinte: olha, cara, é muito caro eu transferir toda a minha fábrica, mas eu estou precisando aumentar em 20%, 30% a produção. Aí eu vou fazer lá. Eu não faço aqui. Então tu começa a fazer um mix. E em determinado momento tu vai morrendo aqui, né? Porque a economia é de delta. Eu preciso acrescentar. Claro. A gente faz assim, eu preciso acrescentar 3% para poder crescer. Senão eu vou ficar sempre naquele tamanho. O que vai acontecer com essa empresa? Ela não acrescenta mais aqui. Ela fica sempre naquele tamanho. E a gente fica num processo meio de letárgico. Assim. Estagnação total. Tá? E isso é ruim. É melhor vir uma crise, que a gente acorda, dá uma sacudida. Né? Quando tu fica no processo de morte lenta, ninguém percebe. Sabe? E aí tu vê lá que está crescendo e aqui está estagnado. Mas eu continuo mantendo meu emprego. Continuo vendo 50 caminhões circulando aqui. Sim, mas era para ter 70, porque os outros 20 estão lá. Então esse processo lento é que é ruim para nós. E a gente fica sacudindo as pessoas. Acorda, está acontecendo isso. Não tá. Não é no meu governo. Sim. E a decisão do empresário, tipo, tenho 2 unidades, uma no Brasil e no exterior. Se eu tiver que investir, ele não vai investir no Brasil com a situação que tá. Vai investir fora. Porque ela tem potencial de crescimento. E eu conheço empresário grande que começou a internacionalizar a empresa pelo motivo proteção. Ele disse o seguinte: olha só, eu não sei onde isso vai parar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os investimentos no exterior e vou transferir a sede da empresa para o exterior e vou virar uma multinacional no Brasil. Deixo de ser uma empresa brasileira, viro uma empresa estrangeira que investe no Brasil. Por que isso? Porque se um dia acontecer um problema e eles tomarem meu capital, eles vão tomar o capital da empresa brasileira, de multinacional eles não vão. Aí a minha está garantida. E Fábio, hoje os países parceiros, no caso pegar o Paraguai como exemplo, eles possuem programas de incentivo e uma legislação que favorece esse tipo de migração ou não? Eu entraria no que o Igor falou, eles têm um projeto de país. Tem um projeto de país. Desenvolver o país. É a grande diferença. E então, aí... Tem incentivos, claro, fornecem, fomentam o incentivo, querem as empresas para desenvolver o país. É um terreno amigável. Terreno fértil. Fértil. Tá. E pessoal, esses conflitos que a gente conversou há pouco, né? Vocês estão enxergando na nossa economia, especialmente local, vamos trabalhar as questões locais aqui. Os nossos empreendedores estão sendo de alguma forma afetados? Bom, a gente viu uma oscilação enorme entre ontem e hoje do petróleo, né? Foi para uma máxima muito, muito elevada, depois desceu conforme as declarações do Trump. Isso, o petróleo subindo, evidentemente toda a cadeia produtiva sofre e fica onerosa. Temos questões logísticas para quem exporta ou importa,
né? Vocês estão sentindo que isso já chegou aqui na nossa economia? Tem esses reflexos ou ainda não? Ou vai ter? A parte de economia, a gente divide entre o mundo real e financeiro. Eu trabalho nos dois, eu boto o pé em cada um. Eu sou sócio de uma empresa que faz gestão de patrimônio, então eles estão ligados o tempo todo na bolsa, eu converso com eles, tudo. Estão preocupados com o dia a dia, mercado futuro, enfim, preço do petróleo, taxa de juros, essas coisas. E eu tenho o pé com o empresariado. Nas minhas assessorias eu converso com o chão de fábrica, com o empresário, fico entendendo o problema. O que acontece no mundo financeiro, muitas vezes, que é o normal, demora um pouco para chegar na fábrica. Por exemplo, eu começo a aumentar a taxa de juros. Até o empresário sentir que aquilo ficou caro para comprar uma máquina, vai um tempo. E aí até o trabalhador sentir que não tem oportunidade de emprego, vai mais um tempo ainda, porque ele não comprou a máquina, não investiu, então não tem emprego. Em condições extremas, como foi a pandemia, como foi a crise do subprime 2007, 2008 nos Estados Unidos, onde tu tem uma porrada, é como se fosse de cima para baixo. Olha, não é um processo lento, do dia para a noite. Quebrou um banco e um monte de gente quebrou, começa a secar a fonte de crédito da economia. É um impacto muito forte. As empresas sentem de imediato, no mês seguinte. Já começam as demissões, já começa a parar a produção. Esse é o cenário que a gente tem agora? Não. Se eu fechar o Estreito de Hormuz, eu vou prejudicar o fornecimento de petróleo do mundo inteiro? Não. Eu vou prejudicar uma parte. Isso é o suficiente para fazer as empresas quebrarem e começar amanhã a demitir? Não. Mas é o suficiente para adiar planos de produção e encarecer produtos. Quando eu falo de preço do petróleo, eu tenho duas vertentes de análise. A quantidade, o produto em si e o preço. Alguns países vão sentir o fornecimento de quantidade, não é o caso do Brasil, porque a gente tem uma produção grande de petróleo, mesmo não sendo petróleo que a gente refina, a gente faz troca e não é tanto com essa parte do mundo. Então a gente não vai ter uma restrição de quantidade, mas a gente vai sentir a alta do preço. Porque aí a alta do preço, independente se tu tem o petróleo ou não, é para todo mundo. E aqui tem uma grande incerteza. Por mais que o mercado de petróleo seja extremamente organizado e funciona com opções, futuro, mercado à vista e negociado em várias bolsas no mundo inteiro e com trilhões negociados, tem mais dinheiro negociado com contrato futuro do que contrato à vista, né? Ou seja, olhando para o futuro. Quando tu olha essa comparação, tu vê o seguinte, o preço do petróleo hoje subiu muito, mas no futuro não subiu. Então eles estão enxergando que, olha, isso é um conflito que demora um certo tempo, porque lá na frente vai se ajeitar. Só que se esse tempo for mais longo do que o imaginado, e tem muitas incertezas mesmo, né? A gente sabe como uma guerra começa, não sabe como ela termina. Vai que um maluco lá no Irã aperta um botão, explode tudo e sei lá o quê. Pô, não vai saber, né? Então, se começar a fugir do plano, aí o futuro se move. Mas nesse momento eu diria para ti o seguinte, existe um risco de curto prazo de um preço um pouco maior. Vamos olhar o Brasil. A gente compra esse preço maior, poxa, a gente pode ter um colchão que pode amortecer isso que se chama Petrobras. Que é você, olha, subiu o preço do petróleo, mas eu vou segurar aqui o repasse. Eu vou pagar essa conta para não transferir para as empresas. Pode acontecer? Pode. Os importadores vão reclamar. Fala assim, não, peraí, eu estou importando gasolina e diesel a um preço muito mais alto. Tu está praticando um preço mais baixo. Petrobras, né? Estatal, ano eleitoral, vai dizer, estou nem aí para ti. Né? Eu estou mais preocupado com outra coisa. Pode acontecer. Pode. Né? Então, sobre os impactos na economia, hoje existe muito mais o temor, porque do ponto de vista real ainda não é um problema, existe mais um temor do que efetivo. Não quer dizer que não aconteça o efetivo. E a gente compra Brasil, num primeiro momento, mais custo via preço do que quantidade. Tem países importadores como a China que vai sentir quantidade, porque a China não produz quase nada de petróleo, então ela vai sentir quantidade. E preço, os dois juntos. Nós vamos sentir mais preço. Certo. E logística, Fábio? O que eu diria que parte da influência econômica, né? Mas às vezes a questão mais prática, efetivamente, que tem empresas que operam no mercado, que necessitam exportar produtos. Então, isso sim tem um impacto, né? Por exemplo, teve a notícia da MSC agora, transportadora marítima, entre os 4 maiores do mundo, diz que deu final de transporte, né? Encerrou a atividade, parou todos os transportes, mandou os navios saírem da região, especialmente de conflito, está deixando as cargas dos navios no primeiro porto que é possível, e disse, exportador, vamos, assim,
te vira com o container agora, né? Então, ele está buscando soluções. Então, tem uma questão de atraso, o atraso justificado, força maior, então tem umas excludentes de responsabilidade, mas existe ali um impacto para quem de fato está operando. Sim, porque na prática tu não consegue contornar isso. Não tem, tem como. Não tem. Se ele diz que não vai transportar, não vai transportar. Nem entrou em vigor também entre os embargos econômicos que poderia ter restrição logística de transporte, uma punição da companhia, que esse é um outro ponto que é interessante, né? Quando tem os embargos econômicos, não é contra o país, mas as empresas que exportariam. Então, a punição é se, por exemplo, o Brasil descumprisse, né? Não o Irã, por exemplo. Né? Então, acaba tendo esse reflexo. Mas questão também de pode ter um impacto aí na limitação, subir um pouco o custo dos fretes, dependendo. Né? Tem que ver se o roteiro impactaria ou não, disponibilidade de containers. Porque se tem 4 grandes empresas de navegação, uma para a operação na região, então fica um pouco limitado. E ele não vai movimentar container nesse período. Então fica faltando, pode ser que tenha um impacto aí de... Do ponto de vista de logística e econômico, aquele estreito, a economia ao redor do estreito sente muito. Pega Dubai e Abu Dhabi, tá ali perto. Entendeu? E aí você, não, eu não vou mandar alimentos, porque não sei se você já esteve em Dubai, né? Dubai acaba sendo um hub, quando tu sai entre os continentes, tu para ali, né? Uhum. Quando eu fui para a Austrália, tu para ali. Né? Quando vai para Tailândia, para a Ásia, tu para ali, depois faz, é um hub. Poxa, isso tu para, tu come uma coisa, bebe algo tal, e Dubai não produz nada. Tudo vem de fora. Então imagina, como é que eu vou chegar o alimento ali agora? Que vem de navio, descarrega ali. Né? Então as economias daqueles, não é só o petróleo, mas aí olhando as economias locais, o cara sente muito. E pessoal, pensando agora do que, por exemplo, é possível fazer, ou até mesmo como aprendizado para ali para frente. Nas relações comerciais, o empresário, o empreendedor hoje, ele pode começar a tomar alguma precaução, e aí eu entro numa questão que tu falou, Fábio. Bom, a logística está sendo interrompida, alega caso fortuito força maior, não tem indenização. Daqui a pouco eu posso começar a colocar nas relações contratuais que eu tenho com o exterior cláusulas ou determinadas condições que prevejam isso e tragam alternativas ou compensações financeiras, né? Poderia ser uma hipótese. Vocês acham que isso pode daqui para frente ser alguma coisa a ser olhada? Ou guerra, os conflitos eles são força maior para todos, né? E isso não vai gerar responsabilidades de quem não está transportando ou enfim? Isso querendo ou não, teve uma influência muito significativa. Desculpa, Fábio. E só para completar, antes que eu me esqueça também, a questão de, por exemplo, daqui a pouco a gente trabalhar, o empresário trabalhar com compra de petróleo com valor fixo, né? ED, enfim. Alguma coisa nesse sentido também? Bom, aí a compra eu deixo depois depende para o economista ali, né? Para o Igor dar um detalhamento. Mas na questão parte contratual, o que a gente percebeu? Com a pandemia, houve uma exposição muito grande sobre descumprimentos contratuais ou impossibilidade de descumprimentos por um motivo que nenhuma parte controlava. Que é similar ao que acontece quando tem os conflitos. Então, existem nos contratos internacionais cláusulas de força maior, é uma praxe, tu vê em muitos contratos. O desafio dessas cláusulas é, primeiro, se de fato estou sendo afetado, tem um procedimento de fazer a notificação para isentar a responsabilidade, então tem que ter um cuidado nesse sentido. Via de regra, quando tem essas cláusulas, as partes se notificam, olha, estou sendo afetado. Em conjunto, qual é a solução que nós podemos dar? Então se busca uma conciliação, porque não era a vontade... Estou completamente alheio à vontade dos dois. Descumprir o contrato. É alheio, né? É externo. Justamente por isso, busca um reequilíbrio da relação contratual. Então isso, sem dúvida nenhuma, e na questão cíclica que tu falavas antes, né? É cíclico, vai acontecer. Não é pandemia, é guerra, é um embargo por alguma situação peculiar, vai acontecer. Se está preparado, tu tem uma ferramenta jurídica, eventualmente, para botar o contrato na mesa com o parceiro e dizer, olha, nós temos que reequilibrar essa relação. Certo. Então, tem um investimento, eu estava ontem num evento, participando de uma palestra, o cara que morou na China 20 anos, ele explicou um caso muito interessante de um exportador brasileiro que queria vender chocolate para a China, botou num container e mandou. Mas como ele não conhecia o mercado, e a temperatura lá em Hong Kong é altíssima, virou tudo água, o negócio derreteu tudo. Então a mensagem é o seguinte, tu quer exportar? Conheça
o local de destino primeiro. Vale a pena tu pagar um profissional para entender a cultura local, os riscos e como é que funciona tudo ali, socioeconômico e geopolítico. Tem regiões em que tu vai mandar o produto que é mais arriscado mesmo. Se eu te pegar um pegar um navio e embarcar para Rotterdam, lá no porto da Europa, lá no norte, o risco é baixíssimo. Provavelmente o seguro vai ser... seguro se afundar um navio porque bateu numa baleia, sei lá, uma coisa qualquer. Não, Porto na baleia da cadeia. Bateu em alguma coisa. Rochedo não pode, baleia não pode. Bateu em alguma coisa. Fora, agora, se eu for mandar para regiões que historicamente têm algum conflito como ali, ou como acho que é como a Somália, que tinha os piratas, o seguro vai ser maior. Então, assim, cabe ao empresário entender esses riscos antes, né, de negociar o produto, colocar no contrato ou fazer o próprio seguro. Eu vou te dizer um caso que eu participei, que eu fiz uma análise de inteligência artificial. Tu já viu o caminhão, né, transporte terrestre. Eles têm uma bolinha em cima e aquela bolinha fica comunicando o tempo todo e mandando sinais. Deu seta, ligou o farol, ligou o limpador, virou à esquerda, tá? Então manda tudo, né? Quando é regiões tranquilas, é a cada 2 minutos, 3 minutos, não precisa ficar mandando toda hora. Quando passa numa região vermelha definida no Rio de Janeiro, é toda hora. Então, a própria companhia de seguro que faz o monitoramento já sabe. Se a tua carga vai para aquele lugar ali, o preço é um. Se vai para outro, o preço é outro. Isso funciona também quando eu saio do Brasil e vou para outros lugares. Então, a mensagem para o empresário é: entenda o teu lugar de destino. A não ser que tu venda para um intermediário, estou vendendo para ti, tu te vira e... Beleza. Mas se é tu que vai fazer toda a transação e é responsável até o desembarque lá, entenda o que tu está levando, a cultura, a economia, a geopolítica dali. Né? Isso é fundamental para não ter prejuízo. Perfeito. E a questão, por exemplo, do preço do petróleo, é possível travar ele? Claro. Nas relações? Tu trava com o mercado futuro. Aí tu trava no mercado, faz opções, mercado futuro, entra vendido, entra comprado, ou seja, tem como fazer. Às vezes o custo é um pouco maior, que é o hedge, né? Vai ter um custo maior, mas depende do tamanho da empresa, vale a pena, depende do produto, da incerteza, da época, como eu te falei, tem ciclos mais tranquilos, né? Depende do lugar onde tu está, da dependência da empresa pelo, né, o preço do petróleo. Eu trabalhava com uma empresa que era exportadora e importadora, e o câmbio representava 30% a 40% do resultado do cara, então fazia muita diferença, qualquer 10% de variação cambial, para ele era muito. Então, era importante ele ter um estudo sobre câmbio, né, de riscos. Então, eu fazia regularmente para ele uma análise. Né? Ele sempre olhava 3, 6, 9 meses. Tá? Então, volta e meia que dava aquele negócio, eu estou com medo, cara, vou perder 2% do meu faturamento, mas eu vou proteger 40%. Vale a pena? Pô, vale muito a pena. Então, protege ali durante 9 meses. Né? Períodos, não é todo momento que o negócio vai ser arriscado. Vai ter períodos que é aquela balançada mesmo e todo mundo fica com medo. Claro. Normal. E pessoal, falando um pouco de coisas boas também, né? Todo esse movimento gera oportunidades, não há dúvida disso. Vocês enxergam, por exemplo, que para o Brasil pode ser uma oportunidade de fornecimento de minérios? Né? Falamos um pouco que a indústria do aço vai estar feliz da vida com a situação. A questão de alimentos, porque isso pode afetar alguns produtores de alimentos, e aí o Brasil sobe ainda mais na escala. Que tipo de oportunidade a gente pode tirar desse momento e quais são os setores que podem ser mais beneficiados? Se é que tem alguma, então, Fábio. Oportunidade vamos lá, vamos pensar também do tipo do produto que é exportado para lá, né? Então tem as limitações e eu teria vinculado com ele nesse momento. Então, eu acho que um pouco mais restrita hoje a oportunidade. Claro que o caminho, digamos assim, para uma solução é essa diversificação que tu comentou antes, né? De repente, se eu tenho algum produto que normalmente tem um mercado que eu atendia era em Dubai, eu vou ter que alterar, não vou poder entregar o produto, vou ter que buscar um mercado alternativo. Pode ser que se eu desenvolvo um novo mercado, eu estava acostumado em fornecer lá, tenho um produto, vou ter um tempo de diversificação, um tempo de escalar para um novo mercado, mas pode se tornar um atrativo no futuro. Então, vejo mais nesse sentido, assim, não imediato, assim, uma gigantesca, né? E novas atividades que podem surgir. Que aí... Sim.
O meu comentário sobre isso envolve de cima para baixo geopolítica, começando por geopolítica. Tudo que o Trump está fazendo nesse momento, em outro período da história, seria feito pela ONU. Vamos lá invadir, vamos bombardear o Irã. Chama o Conselho de Segurança da ONU, né? Deu bola. Reunião para falar sobre o tráfico de drogas na América Latina. Chama a OEA. Nem deu bola para a OEA. Então, assim, na minha visão, pode alguém pensar diferente. Existe hoje um modelo de contestação e praticamente extinção das organizações internacionais. Elas meio que perderam o protagonismo. Perderam o protagonismo. Mas o que isso representa, Igor, do ponto de vista de relações e tudo mais? Talvez possa sobrar, e eu acho muito difícil, a Organização Mundial do Comércio, até porque com esse negócio das tarifas, o Trump também deu um pedal na Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, tá nem aí. Provavelmente por uma demanda, inclusive, do mundo empresarial americano, que disse, olha, a gente só saiu prejudicado em toda essa história. A Europa está acordando para isso também. Então, provavelmente, o país a cidade que vai mais sentir é Bruxelas, onde é a sede lá de toda a burocracia da União Europeia. Mas o fato é, para mim, o modelo que a gente conhecia do pós-guerra, até esse momento, eu acho que encerrou. E se ele encerrou, o que a gente tem no lugar? Capacidade de negociação bilateral. Identificar parceiros e se posicionar. O Brasil vai ser chamado a se posicionar. Me conta uma coisa aí, o que tu quer? Tu quer ficar do lado do Irã, do modelo chinês, ou tu quer um mundo livre e comercializar com os Estados Unidos, Europa ou qualquer outros países da América, combater a violência, dar liberdade empresarial? Me conta, o que tu quer? Qual é o desenho de país, que a gente estava conversando, que tu quer? E nessa transição a gente vai ter alguns mortos e feridos e muitas oportunidades. Tá? Eu gosto de dizer que os Estados Unidos abrem uma oportunidade ao combater a China, porque a China exportava há 2 anos atrás 600 bi de dólares para os Estados Unidos. Hoje exporta 400. Então abriu uma janela de 200. Do quê? Tem que ser suprida. Tem que ser suprida. Por que eu não levantei a minha e falei assim, tô aqui. Tô aqui, né? O que tu precisa? Tô do teu lado, somos amigos. Há muitos anos, tem um monte de empresa americana aqui, a gente fala inglês. É mais barato daqui para lá. The book on the table, fala inglês. Então, cadê? E provavelmente mais ainda vai cair mais. Tá? Por uma questão geopolítica e estratégica americana. Então, oportunidade está na mesa. Mas é caro exportar para os Estados Unidos. Então, vamos olhar por que é caro. Caro lá ou caro aqui? Onde é que está o caro? Porque a nossa mão de obra é mais barata. É os tributos? É a nossa logística? O que eu preciso fazer então? Porque a China está longe, dos Estados Unidos. Tá longe. É o mercado que consome lá. Cara, eu tenho 300 milhões de habitantes, Língua única, legislação única, que é diferente da União Europeia. 27 línguas diferentes, 27 culturas. Os Estados Unidos é um só, cara, economicamente. Muito mais fácil. Tu desembarca na Califórnia, tu tem trem que conecta o país inteiro. Desembarque em Miami, facilidade de mandar para qualquer lugar. Então, não à toa a gente é o maior exportador de suco de laranja para lá. Poxa. Café. Se eu consigo mandar café, suco de laranja, eu não vou conseguir mandar outras coisas? Não estou desmerecendo, mas o fato é, o valor deles é baixo, o agregado é baixo, é pequeno. Eu consigo mandar coisas. Eu não vou conseguir competir com algumas tecnologias, não vou nunca produzir um iPhone. Bom, provavelmente a Apple abre uma fábrica aqui, mas não com tecnologia brasileira. Mas eu consigo fazer parcerias. Quem sabe esses negócios que tu comprava da China aí, o que eu posso fazer? A gente chama isso em economia de desvio de comércio. Então, as oportunidades estão na mesa. Só que eu volto ao ponto, esse governo não está muito preocupado, nem atento a isso. Teve um esforço americano em buscar nearshoring, Eu digo assim, a produção próxima, enfim. Friendshore, nearshore. Então, teve um movimento, teve no Brasil, o Brasil gente podia ter abraçado isso, Podia ter abraçado, Com certeza. Teve uma busca para produção aqui no Brasil dos processadores. Mínimo interesse. Não teve interesse, Igor, tu comentou antes que tu navega em 2 mundos, Investimentos e o mundo de economia real. Vamos usar esses termos aqui. Do ponto de vista de investimentos, o que esse momento gera de oportunidades? Ela está se materializando. Em economia, a gente trabalha com indicador antecedente. Tem muitos, que são os indicadores que sinalizam que lá na frente as coisas vão melhorar, assim como sinaliza que lá na frente pode piorar. O movimento de bolsa de valores é um deles. Ele antecede o que vai acontecer lá na frente. Então, se tu vê a bolsa subindo desse jeito,
é que é o seguinte, todos os participantes do mercado financeiro, eles são inteligentes, pô, eles estão acompanhando, são bem informados, né? Eles estão vendo que vai melhorar lá na frente. E eu também enxergo isso. Tá? Por que no mundo real não bateu ainda? Porque é outra história. É um lag grande, como eu expliquei, a questão da taxa de juros, tudo. E quando tu olha esses indicadores, tu percebe o seguinte. Lembra, antes do impeachment, 2016, tá? Vamos só trazer na tua memória. Janeiro de 2016. Começou o processo. A presidente foi afastada, se não me falha a memória, em março. O Temer assumiu em março. Em abril ou maio, ele apresentou o projeto de ajuste fiscal com o Meirelles, que chamava Teto dos Gastos. Perfeito. Né? Aí tu pensa assim, poxa, foi tudo muito rápido, né? Porque ela foi tirada do governo lá em agosto, né? Setembro, né? Mas já estava o projeto de ajuste fiscal. Aí tu pensa, pô, alguém sabia disso antes. Por quê? Se antecipou. Porque em janeiro, a taxa de juros longa de 10 anos começou a despencar em janeiro e fevereiro. Eu falei assim, com a economia em recessão, demissões, um caos político e o juro longo derrubando. Algo está errado. Quando o juro longo estava caindo, eles estavam sinalizando assim, alguma coisa boa. Já sabiam que ia ter, já estava no forno, já sabiam que o Meirelles ia vir e apresentar um ajuste fiscal. E eu vou te arriscar uma coisa, na minha opinião, pelo que eu tenho acompanhado. Para mim, a troca de governo, não vou nem dizer quem é o que vai subir. Vai ter uma troca de governo e vai ganhar no primeiro turno, na minha opinião. E mais, eu ainda acredito que vai ser feito no último trimestre desse ano, pós-eleição, a mesma coisa que foi feita no último trimestre de 2022. No último trimestre de 2022, o Lula ganhou, ele apresentou e pediu ao Congresso velho, que ia ser substituído, me dá um cheque de 220 bi para gastar, e o Congresso deu. E o que eu acho que esse governo que vai ganhar e vai entrar no lugar vai fazer? Ele vai falar assim, me dá um projeto de ajuste fiscal, Congresso velho, já que muitos de vocês não vão seguir, me dá um projeto de ajuste fiscal para eu não ter que aprovar, esperar eleger o presidente da Câmara em fevereiro, fazer presidente todas do as Senado, fazer negociar, tá? Já me dá aqui a prova para eu começar o ano trabalhando. Eu tenho absoluta certeza que vai acontecer isso. E eu tenho absoluta certeza que o mercado, ao perceber, e o mercado está subindo exatamente porque está enxergando a troca de governo, mas quando ele começar a perceber que isso pode vir para a mesa, a Bolsa realmente vai aumentar bastante. Então, é momento de duas coisas do mercado financeiro. Algumas empresas, apesar do problema do petróleo, apesar de tu ter muita recuperação judicial, juro lá em cima, tem empresas que têm o potencial grande, quando o juro cair, elas têm potencial de lucro e retorno muito grande, então tem que garimpar. Então, essas empresas vão performar antes de tudo se materializar. Quando materializar, já é tarde. Ela já está cara. Foram, já está precificada. Já foram. Quem está atrasado em relação ao mercado acionário, talvez tenha a oportunidade de ganhar dinheiro naquilo que a gente chama de taxa de juros longa. Que aí eu compro ativos com juro alto, porque quando o juro cair, eu estou com aquele ativo que vale muito. Aí eu vou ganhar 30%, 40% no espaço de 9 meses. Então tem esses dois tipos de ativos que estão concorrendo hoje no mercado financeiro. Certo. Com a perspectiva de troca de governo e melhora da situação do ambiente econômico. Tá? Mas a aposta de um ajuste fiscal já no último trimestre, aprovado por um Congresso antigo, dada a experiência anterior que a gente teve, que foi o inverso, foi gastar mais, eu acho que é possível. Isso no mercado nacional. E o mercado internacional abre alguma oportunidade? De mercado financeiro? Eu vejo muito pouco de mercado internacional, mas volta e meia eu vejo o pessoal falando, o dólar vai acabar, a moeda de reserva de valor, Estados Unidos, não sei o quê, tarará. Aí eu peguei um número, né? Falei assim, vou te mostrar assim, como eu penso o inverso em relação a isso. Eu nunca vou apostar, pelo menos na minha geração, na minha vida, eu não vou ver os Estados Unidos perder essa hegemonia. Pode ser que a minha neta veja, mas nem minha filha talvez veja, mas minha neta talvez veja, não sei. Né? Demorou anos para Roma perder sua soberania, né? Não é da noite para o dia. Então, peguei esse dado e mostrei para o pessoal. Né? Falei assim, olha só, vamos botar as informações aqui, todo mundo conhecer. Existe toda vez que entra dinheiro ou sai dinheiro de um país, passa pelo Banco Central ou pelos bancos autorizados pelo Banco Central. Então, ele tem a estatística de entrada e saída de recursos. Sabe quanto... Bom, só te dar um número. O PIB americano, 25 trilhões de dólares.
Sabe quanto tem de dinheiro do mundo brasileiro, que eu tenho amigo que tem apartamento em Miami, deve ter um alemão que tem um apartamento em Nova York, entendeu? Sabe quanto tem, por exemplo, deve ter um japonês que tem ações da Nvidia, tá? Eu conheço brasileiros que compram ações dos Estados Unidos, de empresa americana. Sabe quanto tem de investimento do mundo nos Estados Unidos? 68 trilhões de dólares, é quase 3 vezes o PIB. E aí tu pergunta assim, qual outro lugar é o colinho da mamãe, que é um lugar seguro? Não tem. Quando dá uma guerra, o que o pessoal faz? Compra título de dívida americana ou compra algum ativo nos Estados Unidos. Ah, não, compra do Japão, da Alemanha. Não, compra dos Estados Unidos. Tu prefere emprestar dinheiro pro tio Sam ou pro Xi Jinping? Xi Jinping? Então não adianta. Essa confiança está entranhada nos investidores. Claro, tu pode ter lá um pouco para a Alemanha, não sei o quê, mas é Estados Unidos. E quando eu falo de 28 trilhões de dólares, todo mundo questiona. A Nvidia está cara. Sim, quando tu olha o balanço, tu fala assim, nossa, como é que ela vai entregar tanto lucro assim e o preço da ação não faz sentido? Vai precisar de 40 anos. Mas o ponto é o seguinte, tem brasileiro, tem alemão, tem japonês, tem inglês, tem iraniano, tem chinês que compra a Nvidia. O mundo quer a Nvidia, o mundo quer a Meta, o mundo quer a Apple. Tu vai fazer o quê? Então é difícil quando a gente fala de oportunidade no mundo, né, de um ponto de vista amplo. Tá? Hoje eu diria para ti, eu não aposto contra o dólar, contra os Estados Unidos, contra empresas americanas, nesse processo de transformação geopolítica. Agora alguém vai chegar e dizer, não, mas peraí, tem uma oportunidade na Alemanha, na região tal, no setor tal. Deve ter mesmo, eu não tenho como acompanhar tudo isso, claro. Mas do ponto de vista amplo eu diria, eu não apostaria contra esse mercado. O mundo inteiro está comprado Estados Unidos. Sim. Pessoal, nós já estamos aqui com um bom tempo de conversa, mas mais um bate-papo bem rapidinho aqui. O mercado alternativo fala muito que essa instabilidade geopolítica que nós estamos tendo e algumas mostras recentes, quando, por exemplo, os Estados Unidos descredenciou a Rússia do sistema de pagamento, SWIFT, enfim, congelou lá o dinheiro da Rússia, os dólares e tal, que isso seria um terreno fértil, por exemplo, para as operações paralelas, operações alternativas de cripto. Digamos, sistemas de pagamento com criptomoedas, enfim, porque isso não seria rastreável, fica isento desse risco todo. Especial para ti, Igor, tu vê o mercado de cripto como uma alternativa realmente factível? A gente vê de uma maneira gradual, o próprio Trump veio com esse discurso forte, na parte quando ele estava nas eleições, não se sabe se era para pegar um público específico ou não, ou se realmente ele acredita, mas vocês enxergam que essa alternativa que uma criptomoeda traz para o sistema internacional de relações comerciais é viável e é plausível aqui, a partir desse momento? Na tua frente tem um cara que é anarquista. Eu sou liberal ao extremo. Tanto adoro a teoria sou do ponto do tipo assim, se há governo, sou contra. Tá? Só que nós estamos dentro de uma ordem socioeconômica legal de funcionamento do mundo, né? E essa ordem não tem a cripto como algo... tirando o Bitcoin, né? Que acho que tu pode declarar no imposto de renda, tem uma série, não tem o resto das que a gente chama de shitcoin, né? Que é um monte de moeda que não serve para nada, que tem lá 2, 3 mil moedas, não são aceitas, são aceitas só o Bitcoin. Então, existe aí algumas questões a serem colocadas na mesa. A primeira delas, quando tu perde o teu cartão, tu liga para o banco. Ou clonar o teu cartão, tu fala assim, poxa, olha só, tem que trocar a senha, clonar meu cartão, me dá um. Aí o gerente te atende, beleza. Se tu perder os teus bitcoins, tu vai pedir para quem? Não tem. Não tem. Então a primeira coisa que tem que entender do mundo cripto, ele é tão libertário que não tem ninguém para te ajudar, meu amigo. Te vira. Ou tu guarda a tua senha, tu cuida do teu papelzinho aí, da tua moeda, ou vai virar pó mesmo. Ou vai fazer que nem o inglês aqui, ele ficou no lixão procurando a senha, né? O hacker vai te tomar, não tem ninguém para te proteger não, meu amigo, tá? Então é a primeira grande mensagem, muita gente tem medo disso. Então a transição desses dois mundos
pode demorar ou pode não acontecer, principalmente por esse ponto. Assim, eu não sei mexer com essa tecnologia, com esse negócio, não sei como isso funciona, e eu não tenho paciência, questão de senha, eu preciso de alguém para cuidar para mim e quero o modelo tradicional. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo, nesse momento funciona, o Bitcoin é muito volátil. Tá? Imagina tu ter uma cafeteria, como existe, acho que é rolante aqui também, tem bastante rolante. Tu vai ali, eu pago com uma fração de Bitcoin, né, que dá lá o equivalente a R$20, por exemplo. E aí, por um motivo, o cara dormiu, esqueceu de converter ou transformar, daqui a pouco ela não vale mais R$20, o teu café vale R$5. Então, a oscilação muito grande, muito forte, também afasta o uso dela como moeda de troca. Bitcoin não é investimento. Investimento é aquilo que tu bota com expectativa de retorno, características específicas. O Bitcoin é uma moeda para troca, transação, talvez reserva de valor, que é muito complicado por conta dessa oscilação. Mas quando tem forte oscilação, as pessoas meio que fogem. Assim, cara, eu vou comprar um negócio que hoje vale 10 e amanhã pode valer 1. Claro. É difícil, tá? Falando do mundo econômico, ele é desenhado para trabalhar com o Banco Central, com moedas específicas. Ela foi moeda física, começou a ficar digital do ponto de vista de cartão, ou seja, praticamente assim, olha, eu não pego uma nota há não sei quanto tempo, cara. Tá, eu nem sei quais as cores das notas mais. A tendência é que cada vez mais vire digital. O Pix é uma tecnologia e algo fundamentado e até influenciado pelo modelo de tecnologia do Bitcoin, assim como outras transações que surgiram após. Então, assim, no mundo econômico de política monetária, nós estamos desenhados por uma interferência de Banco Central. Quem determina a quantidade de moeda na economia é o Banco Central, junto com os bancos comerciais. Esse é o desenho do mundo. Se eu jogo tudo isso para um desenho quando não existe Banco Central, que é o Bitcoin, ninguém controla e ninguém sabe nada, porém tu sabe que vai ter uma quantidade fixa de moeda, está ali definido, o que tu não sabe é quem compra e quem vende. Isso. Os governos não gostam disso, porque vão dizer, pô, mas eu não tenho controle de nada. E se eu quiser aumentar a quantidade de moeda na economia, dar dinheiro de helicóptero para a turma, estou numa crise, como normalmente a gente sempre solucionou crises fazendo o quê? Emite dinheiro. Né? Eu não posso, eu vou deixar as pessoas passarem fome. A crise de 29 foi exatamente isso. A gente não tinha instrumento financeiro para fazer jorrar dinheiro. Ainda não tinha. As crises seguintes todas foram o quê? Emite moeda, compra as empresas, compra papel, bota no bolso e leva até o vencimento, mas não deixa as pessoas passarem fome. No modelo Bitcoin eu não tenho isso. Mas eu tenho um modelo intermediário. Tá? Aqui o modelo intermediário seria como foi proposto no Brasil, foi colocado na gaveta, que é o Drex. Tá? Que é um modelo que muitos países começarem a usar mesmo, já estão pesquisando sobre isso, que é um tipo Drex, que não é fora de controle como o Bitcoin, mas tem as características e a tecnologia do Bitcoin. É uma total cripto na nuvem. Regulamentada e controlada. Controlada e regulamentada. Então, o que eu acredito é que o mundo, pelo menos assim, 90% das pessoas não estão prontas para o modelo Bitcoin, livre, tu é o responsável e tudo mais, e vai para o... Antes de ir para ele, provavelmente vai ter uma transição. Talvez tenha essa transição. Ela é tão complicada que quando falaram do Drex e falaram que era possível pelo Drex monitorar toda a tua vida e bloquear a tua conta a hora que eu quisesse, que o Brasil engavetou. Falou assim, não, peraí, esse negócio não tá legal. Tá vendo como é complicado? Tá? Então, assim, esse modelo intermediário, ele gera poder excessivo do Estado controlando a tua vida financeira e não te dá aquela liberdade. E aí foge da ideia da cripto. Aí foge da ideia da cripto. Então, nós estamos nós estamos contestando o modelo atual, nós estamos flertando com um modelo totalmente livre, mas a população, por não conhecer o modelo totalmente livre, não se adaptar e estar preparada, para onde a gente vai? Provavelmente para um modelo intermediário. A tendência vai ser para um modelo de controle, né? O Estado vai querer controlar, especialmente sempre, o nosso. Né? Sempre vai querer controlar. Vai querer controlar. Bom, turma, baita aula, né, Fábio? Que nós tivemos aqui hoje. Sensacional, Igor. Parabéns, olha, foi... Nem deu para ver o tempo passar aqui, acho que nós já passamos de hora aqui, mas sensacional. Gente, eu vou pedir para vocês um recado final, né? Sobre esse momento, o que dá para deixar aqui de recado, de conselho para os nossos empreendedores, especialmente aqui da nossa região, que é o nosso público com quem a gente mais conversa aqui.
E também eu peço para que divulguem suas redes sociais, que querem ser onde que vocês trabalham mais, se comunicam mais com o público, para que as pessoas sigam e conheçam mais o trabalho de todos. Fábio, por favor. Bom, o recado final, na verdade, sim, estejam preparados, né? Mudanças ocorrerão, sejam positivas, né? Esperamos positivas, o Igor trouxe um cenário positivo, mas estejam preparados também para esses momentos de conflitos, pandemia, então tem que ter uma alternativa. O empresariado tem um desafio diário de criar atividade econômica, ele tem que pensar também em desenvolver gatilhos ou válvulas de escape em eventual conflito, né? Seja geopolítico, seja até interno. Então, esteja preparado. Acho que esse é o recado. Rapaz, eu acho que eu preciso ser estudado, porque eu sou o economista que muitas vezes, vários já viram minhas palestras, eu sempre trago notícia ruim, mas eu sou extremamente otimista, tá? Por quê? Mas eu falei para ti aqui, nós vamos ganhar no primeiro turno, tá? Mas o cenário econômico está complicado. Tá, e daí? Se tu é empresário, se tu tá aqui no mundo, tu tá correndo riscos. Existe um ditado que eu gosto muito, que a gente aplica no mercado financeiro, eu aplico na minha vida. Eu não me importo em correr risco. Eu só preciso saber qual risco eu estou correndo. E a minha função como profissional sempre foi alertar o empresário dos riscos. Por isso que às vezes eles falam, pô, o cara traz notícia ruim. Mas são os riscos à frente. Para mim, o principal risco que tem nesse momento, tá, é econômico. Mas vocês não enxergaram ainda, tá, o tamanho, eu chamo PIB, que foi divulgado, Kinder Ovo. Ele está escondendo um enorme problema que está se materializando. Então, todas as palestras que eu estou fazendo, eu estou dizendo assim, se prepare para 18 meses ainda de ajuste. Lá na frente, eu tenho absoluta certeza que vai vir um forte crescimento. Obviamente, alguns segmentos antes, outros mais, eu estou falando da média da economia. Tá? Então, assim, a minha mensagem final seria nesse sentido. Agradeço muito a vocês pelo convite. Eu quero parabenizar, tá, a comunidade de Bento Gonçalves pelas iniciativas, principalmente de inclusão social com a questão do Bolsa Família, tá? Porque dentro das minhas palestras eu sempre coloco o enorme problema social o Brasil que a gente construiu, o Brasil social que a gente construiu. O próximo presidente, ele não tem um desafio simples. Ele pega, um único dado que eu vou te dar, ele pega uma população de Santa Catarina no qual 2% depende do Bolsa Família, contra 29% em Sergipe, no Maranhão. Como é que eu faço um ajuste fiscal aqui? A taxa de desemprego na Bahia é de 8%, em Santa Catarina, e aqui é 3%. O Brasil é muito diferente. E o Brasil que a gente tem construído ao longo desses anos começou a se mostrar falho em várias instituições. Adianta mandar dinheiro para regiões mais pobres? Não, nós estamos mandando há 50 anos e não resolveu. Adianta instituições como o BNDES, que fomenta segmentos, o próprio nome diz, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 70 anos, o Brasil se desenvolveu econômico e socialmente? Não, então fecha esse negócio, pô. Então nós estamos no momento de contestar o Brasil que chegou até aqui. E a gente tem que ter serenidade no ano eleitoral, porque não é só a escolha de um presidente, não. Os teus representantes legislativos vão definir a próxima alíquota da reforma tributária, tá, empresário? Escolha um cara que entenda o teu negócio, né? A reforma tributária pode fazer bem para alguns segmentos, outros nem tanto. Setor de serviço, né? Vai ser horrível. Mas os próximos legisladores vão definir isso. Tá? Para mim, isso aí já é determinante no quem eu voto. Tá? Perfeito. Então, tu trabalha rede social? Gostaria de deixar alguma coisa? Como é que Eu vou deixar depois contigo. Assim, eu trabalho muito com LinkedIn. LinkedIn, perfeito. As minhas publicações, minhas análises, sempre boto lá. Só não é para mandar currículo, né? Não, mas eu sempre passo lá, sempre volta estagiários, vão lá e tal, eu passo lá para a empresa, pessoal, né? A gente faz as análises, mas eu sou um zero à esquerda para Instagram. Facebook eu não abro há não sei quanto tempo. Eu preciso ter uma aula de Instagram e YouTube, porque eu produzo muito conteúdo, já me disseram isso. E poderia estar fazendo, mas, cara, não entendo nada como é que funciona isso. Tá certo. Isso é horrível. Igor, de novo, muito obrigado, cara. Olha, realmente foi sensacional esse tempo aí que passamos, essa conversa. E já fica o convite para
vir novamente, quem sabe aí tá tão dinâmico essa situação atual e daqui a pouco a gente vai precisar conversar novamente porque as premissas vão ser alteradas, né? A gente acabou de passar em cima de um quebra-mola e as melancias estão se balançando. Acabou, nós estamos passando um quebra-mola. Perfeito. Bom, espero que todos tenham gostado desse episódio. Queremos agradecer a participação de todos, a assistência de todos. E não se esqueçam de seguir o DSF Cast nas redes sociais, especialmente no YouTube e Spotify. Vai lá, curte, ativa o sininho, segue, se inscreve e muito obrigado. Até a próxima.